Pai do Senhor, meus amados irmãos da DSM, de Aripiatã, e a tantos quantos vão estar ouvindo posteriormente essa mensagem. Quero louvar a Deus por esse momento que estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Quero trazer aqui aos irmãos um assunto que tem perturbado muita gente, posteriormente agora por conta dessa doença, e muita gente já se preocupando aí, falando que é arrebatamento da igreja, que é a vinda de Cristo, o princípio das dores, né, a grande tribulação, e temos uns estudos aqui. Eu quero passar um desses para os irmãos, né, na noite, no dia de hoje. Mas só deixando claro, um tema, alguns temas escatológicos aqui em Mateus 24, versículo 27, e também vamos fazer leitura de 1 Tessalonicenses 4, versículo de 13 a 18, e Lucas 21, versículo 25 a 27. A questão aí que o pessoal acho que não está conseguindo entender o que vai ser a grande tribulação. Está todo mundo invertendo a segunda parte com a primeira parte. Então nós vamos estar tratando disso aqui hoje. Amém? Então vamos estar aqui lendo só o primeiro texto e depois vamos ouvir o louvor e depois nós vamos estar entrando no segundo texto. Amém? Aqui é apenas um versículo, né? Porque diz assim: como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A segunda vinda de Cristo terá em duas fases. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a igreja, e a segunda, visível, corporal, com a sua igreja glorificada. Daí que nós vamos tratar nessa noite, nesse tema aqui. Amém? Então nós vamos estar louvando aqui com a irmã Cláudia e a irmã Maria Eduarda, que elas vão estar aqui louvando ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor.
tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Só precisas nesse momento, só olhando para o alto, né, irmãos? Olhando sempre para o Senhor, porque Ele é quem nos dá o que precisamos. Amém? Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. Glória a Deus. E é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Glória a Deus. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Glória a Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, que é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu,
Esse é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ouvimos aí 2 louvores abençoados. E agora estamos aqui com a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, o seu capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, dizendo: Pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. 2 Tessalonicenses, também se encontra um outro texto falando desse argumento, mas eu volto já aqui neste. Quero agora fazer menção do outro texto em que anunciamos há instantes, que seria Lucas, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homem desmaiando de terror e de expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: Olhai para a figueira, aleluia, e para todas as árvores. Quando já vem o rebento, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto já o verão. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Amados, tem também no livro de 2 Tessalonicenses, que nós vemos aqui, a partir do versículo 4, que diz assim, versículo 3, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta com tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais dessas coisas que vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que detém para o seu próprio tempo, que seja manifestado. Glória a Deus. Amados, estamos invertendo a posição das coisas. Os irmãos estão enxergando a tribulação como se viesse já a tribulação, ou os momentos de aflição, de angústia, de perseguição da igreja no primeiro ponto. Não! A Bíblia nos ensina de que ele virá primeiro mostrando sinais, prodígios, maravilhas, curas, aonde coxos andarão, cegos virão, ouvidos ouvirão. Então muitos vão ser até enganados pelos sinais. Depois de 3 anos e meio, fazendo alusão ao tempo de Cristo, ou do Evangelho de Cristo, ou da passagem de Cristo, aleluia, nessa terra, fazendo o seu ministério em 3 anos e meio, dele se manifestar nessa terra, assim também terá essa alusão, aleluia, do inimigo, fazendo a mesma coisa.
E muitos acharão que esse sim é o Messias. Mas depois de 3 anos e meio, aí é que ele vai mostrar as suas garras e vai mostrar quem ele é, querendo assentar-se no templo de Deus, querendo ser como o próprio Deus. Já como está descrito lá no passado, que ele já dizia que colocaria o seu trono acima das estrelas, a ser semelhante ao Altíssimo. Não dá. Pode até parecer, mas não vai ser. A Bíblia nos relata esses fatos, mostrando para nós ficarmos atentos. Assim como ele diz, olha, observai a figueira. Quando vocês veem no broto, pronto, aleluia, para começar a frutificar, e nós já achamos que já é tempo de colheita. Não, ainda tem o processo, aleluia, da fruta, aleluia, de desenvolver após essa semente, após esses brotos. A partir daí, irmão, é que nós começamos a ver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Quando nós paramos de enxergar primeiro a segunda parte, porque estamos preparados para as coisas boas, mas não para as coisas más. Ele disse que viria, como diz em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 27 até o 31, por aí, ele diz que virá nas nuvens, todo olho o verá. O arrebatamento da igreja é algo, aleluia, de discrepância de muitos teólogos, de muitos que estão chegando e começam a dizer, né? É assim, é assado, é de uma forma e de outra, e a palavra do Senhor vem dizendo para nós, aleluia, de que não ficarmos atentos a essas coisas, porque aí veremos como Ele é. Aí que nós vamos entender o que o Senhor tem para nós. Até lá, irmãos, vai ser uma confusão muito grande. Ficaremos, né, correndo de um lado para outro, sem entender muitas coisas. Mas o Senhor já nos garante que vai estar trabalhando em nosso favor. O texto que nós estamos lendo aqui, né, ou que já li, ele já faz alusão a essas coisas. Então, no versículo 27, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. A Bíblia nos mostra a segunda vinda de Cristo em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, e a segunda é a vinda dele em glória. Entre esses 2 eventos há na terra uma grande tribulação, o julgamento divino, né, virá sobre todos nessa terra. E quando virá esse julgamento divino sobre os moradores do mundo, no céu, o tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. Isso está lá em Apocalipse 19:7, que esse enfoque aqui é fundamentação bíblica desses eventos. Mas o tema escatológico não se esgota. O que trataremos da sua continuação te dará uma explicação. A Bíblia nos diz aqui, Apocalipse 19:7, regozijamos, alegremos-nos e demos a ele glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quando nós entendemos de que lá em Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele fala da festa das bodas, como ele cita também que as bodas do Cordeiro, ele cita que o noivo ou o esposo está vindo buscar a sua esposa. Ou seja, Cristo está vindo buscar a tua igreja. E nós, às vezes, estamos desapercebidos. O Senhor disse que virá como um ladrão na noite. Ou seja, a hora que ninguém espera. Então, ficai-vos atentos e acautelai-vos, irmãos. Porque assim como o trovão, aleluia, brota do Oriente, vai até o Ocidente, assim também será a vinda do Senhor. Assim será a vinda do Senhor. Então ficamos apercebidos a esses detalhes, porque a Bíblia nos explica sobre essas coisas, e nós vamos estar tratando aqui agora os eventos do porvir, que é a nossa fonte de predição. Aqui eu vou até resumir aqui, que a nossa fonte de predição, e esses eventos serão confiáveis, porque cremos
na Bíblia, e a Bíblia é a palavra do Senhor. Se nós cremos nessa palavra, aleluia, então não temos por que nos preocupar com essa situação. Temos que estar atento, porque o dia que ele tocar a trombeta, virá com grandes sinais, nós estamos atentos, porque ele está vindo buscar a tua igreja. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, de que primeiro vai ser grande coisa, vai acabar com as guerras, não vai ter mais problema de saúde, não vai ter mais problemas, aleluia, de nada de que venha nessa terra, né, acontecendo com as pessoas, para fazer com que as pessoas, elas passam a ter problemas. Ele virá, o inimigo virá primeiro, mostrando as suas garras e sendo bonzinho. 3 anos e meio de bênção nessa terra, e depois desses 3 anos e meio, né, que ele colocar tudo no jeito e todo mundo acreditar nele, aí ele vai mostrar quem ele é. Ele mostrando quem ele é, a igreja, aleluia, nesse tempo, é que será arrebatada. A igreja nesse tempo será levada pelo Senhor, porque a igreja vai ser perseguida, porque vai estar falando de que esse não é o Messias, desse que está fazendo sinais. Aí ele não é o Messias, ele não é o Cristo, o Salvador, aquele Filho de Deus que vai vir arrebatar a tua igreja e levar todos nós, aleluia, para morarmos para sempre com ele nos ares, aleluia, e com eles reinaremos a eternidade, moraremos com ele. A Bíblia nos relata sobre essas coisas e que seremos perseguidos nesse momento. Por isso, em meio a essa tribulação, que todo mundo achando que está tudo bem, e nós somos tudo contra. Nós vamos estar andando na contramão dessa situação. E na contramão dessa situação, aleluia, é que nós vamos ver o Senhor Jesus nos chamando com grande poder e glória. Uma série de acontecimentos virá nesse arrebatamento da igreja, descrito lá, como já falamos, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 e 18. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7, também vai fazer uma descrição, a mesma coisa do que está lá em Lucas 21. O juízo de Deus virá sobre a terra como o fim dos tempos, e o fruto glorioso de Israel. Isaías 62, versículo 2 e 3, que eu vou voltar aqui já, que é tremendo o que está descrito ali para nós, porque vai virar como o reino milenar, o futuro glorioso de Israel, o reino milenar de Cristo, é que nós teremos essa situação, onde o Senhor mostra aqui, e as nações verão a tua justiça, e todos os reis, e a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do nosso Deus. As palavras proféticas de Isaías, nessa palavra de arrebatamento da igreja, é para que nós ficarmos atentos, porque o Senhor, nesse momento, vai estar chamando a tua igreja, um por um. Eu não sei até onde você acredita nessas coisas. Eu não sei até onde você confia nessas palavras. Mas eu só sei de uma coisa. Como a nossa fonte bíblica é uma só. Aleluia. Então nós, aleluia, entendemos dessa forma. Porque nós acreditamos na palavra do Senhor, que é a Bíblia que Ele nos colocou. Assim como Ele nos mostra essa situação, mostrando que Enoque, ele também trouxe algo profético, mostrando, para nós, e Apocalipse também João fala, dos últimos acontecimentos. Judas capítulo 14, Judas versículo 14. Para quem não sabe, Judas só tem um versículo. É um livro do lado do livro de Apocalipse. O destino dos impérios da antiguidade, como já foram falados.
Veja aí Hitler, Mussolini, todos esses já passaram. Gog e Magog tem se levantado, ou tem coisas ainda proféticas acontecer, aleluia, nessa situação. É disso que nós temos que ficar atento e observando essa situação. Judas, versículo 14, diz assim: e desses profetizou também Enoque, que era o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Livro de Apocalipse, capítulo 14, começa a falar que os anciãos começam a perguntar: quem são esses? Aí o Senhor Jesus fala para ele: esses foram que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e para entrar para a festa das bodas. Esse é o tempo, amados. Esse é o tempo. Porque esse tempo de situação acontecer ainda nem é os sinais, nem é os frutos, ou melhor, nem é ainda o princípio das dores. Eu começando a analisar como que era a passagem de Cristo nessa terra, como era a igreja reformada no 5º, 16º século, no século 15 e 16, na reformação da igreja, como era a perseguição. E o povo hoje vive muito melhor, muito longe, e ali não era o arrebatamento da igreja, ali não era o princípio das dores, ali era um momento de aflição em que o povo estava passando, assim como Jeremias também proferiu lá no capítulo 29, dizendo que o povo ficaria 70 anos cativo na Babilônia. O povo ia passar por um processo. Passaram-se 18 séculos. Chegamos agora ao século XIX, século XX, onde a igreja cresceu de forma estupenda. Dando início aqui no Brasil, em 1867 aproximadamente, a primeira igreja evangélica sendo a Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste. Então, assim, começando por aí, a Igreja Metodista, posteriormente, e aí por diante muitas outras. Agora aqui, em 1910 aproximadamente, já começa a dar início, lá em Belém do Pará, a Assembleia de Deus, e aí por diante, não por ser a placa da igreja, não é isso. Estamos falando da palavra, só estamos citando algumas coisas de que é a história. E mostrando que esse momento também não era ainda o princípio das dores. E muita gente está preocupada. Os impérios, Medo, Pérsia, lá no capítulo 7, 8 de Daniel, também começaram os cumprimentos dessa história profética. E nem por isso era. Falaram da vinda do Messias. As profecias messianas se cumpriram com abundância de detalhes, como o nascimento de Jesus, da Virgem Maria, da cidade de Belém, Efrata, seu julgamento de Pôncio Pilatos, a ressurreição, a ascensão ao céu e muitos outros do que aconteceram. As provas dessas coisas, de que tudo isso era descrito e que a Bíblia é uma fonte confiável, é que nós vemos que foi a diáspora descrita depois pelos profetas, em que o povo seriam dispersos por todo o planeta Terra. 14 de maio de 1948. Novamente estou referindo-se aqui de que esse evento aconteceu e o Estado de Israel formado novamente. Então há movimentos proféticos de 18 séculos e agora começa a acontecer novamente. Jerusalém destruída lá nos anos 70, um número cabalístico. E chegamos agora, 14 de maio de 2020, também 72 anos do Estado de Israel. Esses são apenas números, mas algo está pronto para acontecer. A Bíblia diz que tempos de angústia, tempos de provas, de dificuldade, que nós veremos e viríamos aqui nessa terra. Agora o Senhor começa a nos mostrar de que Ele não esqueceu de nós, que a diáspora que aconteceu 18 séculos, tal como for anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, capítulo 31, Ezequiel 11, Amós 9, Zacarias, os tempos bíblicos,
São todos sinais de que se cumpriram. Todos eles vieram falando sobre isso. 18 séculos depois, acontece. A vinda do Senhor é uma parousia, né? Ou seja, significa apenas uma chegada. Ou a vinda do Senhor, que é esse advento, né? Que é o que nós aguardamos. O advento do arrebatamento da igreja. O tempo do Senhor nessa terra, que virá nessa terra, nos arrebatar e nos levar para sempre com Ele. Os aspectos escatológicos, né? Refere-se tanto ao arrebatamento da igreja, como foi falado no versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4, né, de como a vida do Cristo em glória na sua igreja. No versículo capítulo 2, né, de 2 Tessalonicenses, é um termo, vai falar nomes gregos e tal, mas são duas coisas, desde que se considere o movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida é ida, mas quem está chegando é vinda. Esse verbo aparece com referência. Ou seja, aqui eu quero pular uma coisa. Quando a gente fala de verbo, dois verbos, de vir e outro de chegada. Quando começamos a colocar situações, verbos, aí começa a mudar algumas coisas. E se a gente falar o verbo, quem é o verbo? João, capítulo 1, nos escreve que o verbo é ele. O Senhor Jesus é o verbo da vida, o verbo vivo que via. Então, ou seja, esse verbo da vinda, eu venho, tu vens, ele vem, mas é ele. E eu aguardo, porque eu já estou aqui. E a promessa dele é vir me arrebatar, é vir te arrebatar, é vir te buscar para morar toda a eternidade com ele. O tempo aqui é curto, mas o tema é muito longo, né? Todas as ocorrências dizem respeito à vinda de Jesus, desde a encarnação do verbo, né? O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus. O termo também é traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que o apóstolo emprega, ainda para se referir à vinda de Cristo em glória. Conjuro-te, pois, que diante do Deus e do Senhor Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos, na sua vinda e no teu reino. Aqui, quando nós vemos no 1 Timóteo 6,14, né, de que guardes esse mandamento sem mancha, sem repreensão, sem mácula, né, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá. E quando ele diz que ele vem, ele é fiel nos seus propósitos. Ele é fiel em glória para dizer que ele viria. E quando ele diz que ele vem, ele não volta atrás na sua palavra. Glória a Deus. É que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz para a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ou seja, vida sadia, vida santificada, vida preparada para entrar com o Senhor dos ares. Isso é verdade. Os irmãos estão esquecendo, porque o importante hoje é fazer show nas igrejas, é fazer festa, é fazer isso e aquilo. E estamos esquecendo, aleluia, de que as coisas virá e precisa da seriedade. Precisamos, aleluia, entender que santidade não é uma roupa comprida. Não é apenas uma Bíblia debaixo do braço. Não. Santidade é se lavar por dentro. Santidade é ter um pensamento puro. Santidade é ter uma vida sem mácula. O arrebatamento está às portas. Daqui a pouco o inimigo começa a mostrar as suas garras. Daqui a pouco o inimigo começa a colocar o que ele quer colocar em prática. De que é a sua situação, né, na terra.
Quando ele coloca a sua situação na terra, como eu já tinha dito há poucos minutos atrás, ele vem bonzinho, vem mostrando que ele é bom, vem mostrando, provando que ele é o Messias. Mas assim que ele sentar no trono, o primeiro passo é pedir honraria. Quando ele pedir a honraria para ele, todo mundo vai entender que ele não era, ele é um mentiroso. Ele é o filho da perdição, que há de vir sobre toda a terra e enganar a muitos. Prepara-te, ó Israel. Prepara, crente, para se encontrar com o Senhor teu Deus. O tempo está difícil. A situação está caótica. Mas a nossa vida ainda está guardada em Deus, aleluia. E não podemos sair debaixo dessa potente mão, porque se nós sairmos aí debaixo dessa potente mão, nós vamos cair, tropeçar, ainda mais agora, no tempo de esfriamento, aleluia, porque o povo está trancado em casa, raramente podem ir para a igreja, ou fazer uma oração, ou conversar um pouquinho, ou fazer apenas um culto rápido, aleluia, por conta de não ter que chamar a atenção e nem fazer aglomeração. Então estamos agora no momento de esfriamento da igreja. Um momento em que a igreja está se perdendo o contato. E quando se perde o contato, se perde a aliança. Quando se perde a aliança, se perde a santidade. Quando perde a santidade, perde a referência. Quando perde a referência, não consegue mais olhar para o alto e enxergar que ele é. Ele não deixou de ser, ele continua sendo. Entenda que ele virá para julgar os vivos e mortos na sua vinda. O termo, né, de que Pedro começa a falar conosco em 1 Pedro 1,7, esteve traduzido ainda como manifestação, como já foi falado instantes agora. Também em referência ao arrebatamento da igreja, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou de acordo com as versões bíblicas, né, da revista atualizada, aguardando a revelação, ou seja, ele vai se manifestar, ele virá, e quando ele vir, aleluia, ele mudará toda a história. Amém? Salve. Louvado seja Deus. Tem uma pausa aqui, mas estamos de volta aqui. E quando nós, nos eventos da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, é o rapto dos santos dessa terra, o acontecimento global simultâneo em todo o planeta. A profecia contempla até os fuso horários, pois uns estarão dormindo à noite, outros trabalhando nesse exato momento. Antigamente, ouvi muito falando que Jesus Cristo virá à meia-noite, mas é meio complexo, porque meia-noite do dia 1º aqui no Brasil já é meio-dia do dia 2 no Japão. Então é meio complicado falar que é meia-noite a vinda do Senhor. É simultâneo. Uns podem estar no meio do dia, mas os outros dormindo. Porque o texto da Bíblia nos diz que pode estar 2 na cama, um será levado, outro deixado. Não é 50%, não. É apenas uma parábola, mostrando que alguns vai subir, pode estar juntos, mas é só aquele que ele chamar pelo nome, como nós já falamos. Esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundos. Estava vendo um certo escritor uma vez falando de que seria um rapto. Um rapto significa 7 milésimos de segundo, que é um piscar de olhos. Ou seja, nós não vamos ver, vamos perceber posteriormente. Só que eu não quero perceber. Não sei você, mas espero que você também não queira perceber. Espero que você também não queira ver ninguém subindo aos céus. Espero que você esteja contemplando todos lá no céu. No momento, num abrir e fechar de olhos, ressoada a última trombeta,
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Seu corpo será transformado. No céu não entra sangue, no céu não entra carne, não vai ser isso que vai entrar no céu. Ele diz que vai entrar a tua alma, porque a Bíblia diz que o Espírito torna a Deus que o deu, a carne torna ao pó, e o Espírito, a tua alma, aliás, vai aguardar o arrebatamento, vai aguardar o julgamento de Cristo. Apóstolo Paulo nos revela, falando aos Romanos, do capítulo 14, a partir do versículo 9, que esse tribunal de Cristo que vai ser montado, que é interessante. No tribunal precisa de juiz, o tribunal precisa de promotor, o tribunal precisa de um júri, o tribunal precisa de testemunha. Mas louvado seja Deus que o tribunal também tem um advogado. E a Bíblia diz que o advogado é fiel. Glória a Deus. E ele está ali nos aguardando para advogar a minha e a tua causa. Então não se preocupe com o arrebatamento, não se preocupe com a vinda, apenas se prepare para esses eventos. Em seguida, nós, os crentes, que em Jesus estivermos vivos nessa ocasião, com o corpo corruptível e já revestido de incorruptibilidade, e quando aquilo que é mortal se tiver revestido de imortalidade, seremos arrebatados da terra ao encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja. A vinda de Cristo em glória. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos. Nesse retorno de Jesus à terra, virá acompanhado dos santos. E o propósito aqui é para julgar as nações da terra. E seremos julgados com o Senhor. E nesse momento do julgamento de Cristo na terra, que seremos descansando no Senhor, porque o Senhor vai estar falando comigo e contigo para mostrar para nós o caminho da verdade. O Senhor, aleluia, vai estar mostrando que eu e você temos um caminho de glória para andar com Ele. É assim nós andamos aqui nessa terra, assim seremos esses eventos acontecendo na minha e na tua vida. O propósito dele é julgar as nações, mas não aqui nessa terra, porque ele diz que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele quer salvar você, ele quer te livrar da perseguição do mal. A igreja terá sim a perseguição da igreja, e quando houvermos a perseguição da igreja, aí nós vemos o que vai acontecer. Seremos escondidos, teremos que pregar a palavra escondido. E vemos como nos dias de hoje, como a gente tem alguns países onde a cortina de ferro é fechada, que não podemos levar o evangelho. Tem pessoas que têm apenas uma página da Bíblia para ler entre alguns irmãos. Falamos muito em trabalho de missões, e ali eles se gloriam. Mas nós estamos aqui no Brasil. Nós temos a palavra de diversas traduções ou transliterações em que você queira, para que possamos estudar e entender o arrebatamento da igreja. O caso é sério. Pode parecer apenas religiosidade, apenas conto. Parece que um aqui e outro ali, cada um tem uma visão das coisas. Não importa a visão, importa que os nossos olhares estejam fitos nos ares, aleluia, porque é de lá que ele vem. E quando ele vier, aleluia, virá com poder e glória. E nesse poder e glória que ele vier, aleluia, ele vai chamar o teu nome, aleluia. Tudo tem para acontecer. A grande tribulação é o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Um tempo de angústia e sofrimentos sem precedente na história. Ainda é pouco o que está acontecendo para nós nos compararmos a isso. Também conhecido como o dia do Senhor. A igreja não passará por completo nesse período. A igreja vai passar a tribulação, não por completo. O Senhor, na hora da perseguição, muitos serão levados nesse arrebatamento. Outros ficarão, como descrito em Apocalipse capítulo 20.
Aí vão negar a marca da besta, que já vai estar estabelecido o reino do inimigo na terra. Eles vão ser decapitados. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que a cabeça deles vão cair pela guilhotina. Mas não se preocupe. O inimigo pode tirar, matar a tua carne, tirar isso de você, aleluia, mas o que ele não pode tirar é a tua alma e nem a tua presença do Senhor, nem a tua confiança no Senhor. Confie no Senhor, espera com paciência no Senhor. Ainda que mate a tua carne, aleluia, não pode tocar a tua alma. A tua alma é do Senhor, aleluia, para reinar com Ele, aleluia, a eternidade. Aleluia. Será a era do anticristo. O identificado como besta lá no Apocalipse 13. Falso profeta será o porta-voz do anticristo, que enganará o povo por falsos milagres. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por uma semana, como está lá descrito em Daniel 9. Mas, na metade desse período, o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo. Só a partir daí que começa o período da angústia de Jacó, descrito em Jeremias 30, como eu já citei. Todos esses horrores já estão registrados no capítulo 6 de Apocalipse, quando nós lemos os selos, a abertura dos selos e também, aleluia, a toque das trombetas. Quando vemos os selos abertos, vemos os cavalos, cada um na sua cor, não quero entrar nesse mérito porque não vai dar tempo, é muita coisa. Eu só quero que os irmãos entendam uma coisa. Ainda que nós estejamos hoje em casa, ainda que nós estejamos hoje sem poder estar nos reunindo na congregação, em unidade com o Senhor, para não sermos igreja, mas sejamos, aleluia, servos fiéis dos nossos lares. O inimigo não pode te tocar. Ele não vai poder te levar, aleluia, para o lugar onde ele quer, porque o lugar que ele quer te levar é tenebroso. Mas aonde, aleluia, que ele tem para você é muito, muito lindo, é muito bom. E aquele lugar não tem comparação com as coisas dessa terra. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fizeram pela sua causa, pelo Evangelho. Está na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 12 a 15. Ou seja, então quando o tormento chegar na igreja, Deus já nos tirou daqui. Mas o evento que começar, que seria a perseguição da igreja, nós ainda estaremos aqui, que é os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que é o momento, entre aspas, de paz, que não será de paz, será de engano. É chamado Tribunal de Cristo, que é a premiação dos salvos, ou seja, é onde ele diz que tem uma coroa com diadema preparada para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Todos os presentes já estão salvos em Jesus, visto que a salvação é pela graça, e aqui se torna de mais uma bênção aos salvos. Em seguida, virá a festa das bodas, descrita lá no Apocalipse 10. O grande banquete que celebrará a união de Cristo com a sua igreja. Volta lá atrás do que nós já estamos. É quando Cristo virá buscar a tua igreja, virá buscar a noiva. E quando ele buscar, pegar a noiva vier, aleluia, aí será só momentos que nós vamos estar na presença do Senhor, dizendo: glória, glória, glória. Louvor e glórias ao nosso Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Ele veio aqui para me arrebatar e te arrebatar, igreja. Aleluia. Fique atento, busque a presença. Aleluia.
O amor dele, aleluia, superou, aleluia, os seus pecados. O amor dele superou as suas fraquezas. O amor dele, aleluia, é muito maior, aleluia, de que toda essa perseguição, de toda essa afronta, de tudo isso que você tem sofrido, aleluia, nesses momentos, aleluia, ele vai te dar vitória, aleluia, porque o amor dele, aleluia, é incomensurável, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas venha ter a vida eterna, aleluia. Tem vida eterna preparada para você. Essas amostras proféticas servem como garantia de que tudo está escrito para o fim dos tempos. Irá de igual modo se cumprir. Lá em Joel, capítulo 1, a nossa esperança não se baseia numa utopia. Não é um sonho, não é um devaneio. Mas em fatos revelados da palavra de Deus que é confirmado pela história. Ninguém pode mudar isso. Tentaram de diversas formas mostrar que essa Bíblia, que essa palavra, aleluia, é apenas um engano, é apenas uma religião. Mas há uma prova, são sinais. Ah, mas alguns podem estar dizendo, mas cadê? Por que não estão curados? É porque tem gente que não está procurando. Temos testemunho de muita gente curada. Tem muita gente que se infectou e não se manifestou. Livramento de Deus. Outro é cura do Cordeiro. Muitos foram curados através de orações. Outros foram apenas, a doença não se manifestou no seu corpo, porque é servo, guardado debaixo da potente mão do Senhor. E com isso é que nos mostra. Eu tenho depoimento aqui, não, olha, de saber de um amigo lá de Poá, que ele contaminou a esposa, mas ele não se manifestou. A esposa saiu ontem da UTI, não é isso? A esposa saiu ontem da UTI. Ela tinha uma baixa imunidade. E muitos outros casos. Mas eu quero louvar a Deus pelos médicos, pelos enfermeiros, que tem também pelos infectologistas, os químicos, os cientistas que estão trabalhando na cura dessa enfermidade. Mas o Deus que cura ainda está curando. Deus que salva também preparou a salvação. Muitos podem estar dizendo onde é que está Deus. Não, onde está Deus? Onde estamos nós. Será que estamos procurando Deus? Ou procurando ocasião? Será que nós estamos buscando o Senhor para salvação, para cura, para libertação? Ou apenas, aleluia, para termos um consolo? Ou apenas, aleluia, para andarmos bem? Ou apenas para a gente prosperar? Prosperidade é bom, mas a salvação não tem preço. Tem coisa que você pode comprar, porque tem preço. Mas a salvação, ela tem um valor. E valor não se compra, não se paga. O valor é a salvação. O valor é aquilo que o Senhor tem para nós. Que é aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Ele vai conosco por todos os lugares dessa terra. Então, não importa como está, de que forma está, só saiba de uma coisa: o Senhor não te esqueceu. Ah, mas eu me contaminei com essa enfermidade. Não importa. Confie no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Mas louvemos pela vida dos médicos, como eu já disse, infectologistas, químicos, que todos esses alcance, porque nem todos creem no Senhor Jesus, nem todos creem na cura, nem todos creem na salvação. E essa palavra de arrebatamento é para a salvação daquele que crê. E nós estamos aqui, porque nós vamos andar, ainda que pelos vales, eu vou caminhar
na presença do Senhor. Amém? Talvez não seja claro da forma que você queria, porque tem muita coisa para ser explicada. Isso aqui é apenas uma introdução, praticamente 50 minutos de uma introdução de um tema muito difícil, muito complexo de entendimento e até mesmo para exposição. Mas espero que os irmãos ouçam isso atento e só saiba de uma coisa. O Senhor ainda está à procura daqueles que vai dar continuidade a essa obra. A obra ainda não acabou. As portas não se fecharam. As portas ainda estão abertas. Vá. Aonde for, ainda que for pelo deserto. Vá. Amados, quero louvar a Deus pelos irmãos aí da DSM Jardim Piatã. Que o Senhor tem nos dado graça de estar pastoreando esse povo abençoado. Que a bênção do Senhor venha cair sobre todos vocês. Eu estendo isso também em todos os irmãos da DSM aqui, do São Mateus, da Regional 6. Que Deus continue abençoando os irmãos. As notícias que ouvimos ontem de ceia foram coisa linda, fantástica. Que Deus continue abençoando. A vocês do Piatã,